Olá, muito boa noite, graça e paz, igreja, muito boa noite para você que a partir de agora está nos assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Antes de começar a nossa palavra dessa noite, antes de orar, eu gostaria de deixar um recado para você, principalmente para você que faz parte, que é membro da comunidade cristã de São Joaquim da Barra, que frequenta a igreja de São Joaquim da Barra. Lembrar que todos os nossos cultos que são transmitidos, né, e que depois ficam gravados no YouTube, esses cultos eles são exclusivamente para as pessoas que não podem, que por algum motivo estão impedidas de ir na igreja. As pessoas que o decreto impossibilita, né, o decreto da cidade de São Joaquim impossibilita que ela esteja junto conosco no templo. Então esses são os cultos que são os nossos cultos que continuam sendo transmitidos, são para essas pessoas da comunidade cristã de São Joaquim da Barra. E também para outras pessoas que moram em outras cidades, que assistem ao nosso culto e não podem realmente estar presentes, estar ao nosso lado lá na igreja. Amém? Para você que não faz parte desse grupo, para você que pode se deslocar até a igreja, pode estar no templo, eu peço, recomendo e reforço que você esteja conosco ao nosso lado todos os domingos. Nós estamos mantendo todo o protocolo exigido pelo decreto, então vá com tranquilidade. Se você não faz parte do grupo de risco, se você pode estar conosco, se esforce para estar junto conosco na igreja, na comunidade de São Joaquim da Barra. Você é e sempre será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para que a gente não se estenda muito. Amém? Curve sua cabeça. Senhor Jesus, meu Pai, eu quero declarar esse tempo em Tuas mãos, meu Pai, pedir para que o Senhor seja o dono, Senhor, desse momento, Papai. O Senhor cuide de todos os detalhes, o Senhor venha, meu Pai, nos acalentar o nosso coração, nos trazer, meu Pai, o refrigério, mas também venha, meu Pai, para sondar o nosso coração e trazer a palavra, e que nós estejamos preparados para que nós sejamos um solo fértil, meu Pai, para que a semente a ser lançada a partir de agora, que é a Tua palavra, ela realmente crie frutos, ela dê frutos, meu Pai. Cada um de nós possa ouvir essa palavra, possa absorver essa palavra. Por isso nós nos colocamos à sua disposição e nós deixamos e pedimos para que o Espírito Santo tenha total liberdade, para que nós não nos dispersamos, para que nós não desviemos a atenção, para ouvir cada vez mais e para absorver o que o Senhor tem para falar conosco essa noite, meu Pai. Nós damos graças a Ti, nós somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade. Por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você diz amém em nome de Jesus? Mais uma vez, graça e paz. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, eu quero tentar ser rápido hoje, ser breve. E quero começar uma palavra que Deus sempre tem trago no meu coração. E eu sempre tenho vindo ultimamente trazendo e quebrando alguns conceitos que nós temos, que provavelmente você tem, que eu talvez tive um dia, e eu quero trazer para você essa noite. A primeira coisa que eu quero trazer e levar para você refletir, para você pensar, na verdade é uma pergunta. Uma pergunta para você que nos assiste, e a pergunta é: quantos de vocês podem se lembrar, sem fazer a pesquisa, é claro, mas podem se lembrar do que foi ministrado no domingo anterior? Qual foi a palavra que foi dita? Qual é o tema que nós levamos? Você teria condição de lembrar assim rapidamente do que foi falado na semana passada? Do que Deus trouxe para que nós pudéssemos transmitir? Muitas pessoas, claro, estou falando sem pesquisar, sem procurar no YouTube, né? Você que está muito rápido com o celular na mão, pouquíssimas pessoas se lembram. Pouquíssimas pessoas têm condição de falar: não, eu me lembro, a palavra falou a respeito disso, o título da palavra foi esse, os versículos citados foram esses. Infelizmente, poucas pessoas se lembram, pouquíssimas, infelizmente. Eu digo isso, quero começar a palavra, porque cada vez que nós levamos uma palavra até o seu coração, ou cada vez que qualquer pessoa leva uma palavra até você, é para que isso gere fruto na sua vida, para que isso tenha realmente algo, leve para você algo, te traga algo de bom. Aliás, a palavra diz, né, a palavra de Deus diz que uma das coisas
quando nós buscamos a fé, né? Lá em Romanos 10, 17, eu quero até ler aqui, Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem que é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então toda vez que nós levamos uma palavra para você, é para que essa palavra gere fé no seu coração, para que ela realmente dê fruto. E nós precisamos, toda vez que nós ouvimos uma palavra, toda vez que nós ouvirmos uma palavra de Deus, ela precisa gerar fé. Porque esse é o motivo da palavra, para que ela realmente gere fé. Amém? E outra coisa que eu quero trazer para você essa noite, para que seja gerado fé no seu coração. Eu tenho certeza que você já deparou com uma situação igual a essa. Uma outra coisa que realmente pode gerar fé no seu coração é quando nós vemos alguma coisa, quando nós vemos algo, principalmente algo de bom, vindo de Deus, acontecendo na vida de outra pessoa. Acontece alguma coisa na vida de um parente, às vezes, de uma pessoa próxima, de um vizinho, e você sabe que aquilo é de Deus, isso gera fé no seu coração. No meu coração, pelo menos, gera fé. E isso deve ser gerado no seu coração. Esse é um outro propósito de Deus, através dos milagres, através do que Ele faz na vida de outras pessoas. Isso precisa gerar fé no seu coração. E como eu disse, a fé também vem pelo ouvir. Eu quero reforçar que quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, isso é bom. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, igual nós estamos fazendo aqui agora, você está fazendo aqui agora, ouvir a palavra de Deus é bom. E quando nós presenciamos algo que Deus faz na vida de outras pessoas, isso é muito bom. Tenho certeza que você se agrada disso, Deus se agrada disso também, é muito bom. Agora nada, meu irmão, minha irmã, nada se compara a viver a palavra de Deus em nossas vidas. A você viver a palavra de Deus na sua vida, para que eu possa viver a palavra de Deus na minha vida. Isso não tem comparação. Isso é algo que é assim, inigualável. Não tem nada igual a viver a palavra de Deus. É melhor do que ler, é melhor do que ouvir, é melhor do que presenciar. É viver a palavra de Deus. Amém? Quando nós vemos, igual eu falei agora há pouco, quando nós vemos as coisas acontecerem na vida de outras pessoas, os milagres acontecendo na vida de outras pessoas, muitas vezes a gente vê isso acontecer, presencia, a gente tem a certeza e a convicção que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus funciona, mas às vezes nós vemos funcionar só para outras pessoas, nós vemos funcionar só em outros lugares, e para nós às vezes não. Nós não vemos as coisas acontecerem. Nós não vemos nada mudar nas nossas vidas, ou às vezes mudar tão pouco. E são vários os motivos que isso não acontece. Vários os motivos de não acontecer, de a gente não romper, de a gente não ver exatamente as coisas mudarem. São vários são eles. E hoje eu quero tratar com você pelo menos um. Eu quero levar para você e gostaria muito que você guardasse no seu coração e que pudesse refletir com você, com a sua família, com o seu cônjuge, seu filho. Um dos motivos que nos levam a não alcançar determinadas bênçãos, não receber determinados milagres de Deus. Amém? Quero que você guarde isso e quero que você abra a sua Bíblia, porque um dos segredos, né, uma das condições, está lá na carta, né, Hebreus, nos versículos da carta de Hebreus. Então abra a sua Bíblia, Hebreus 10, dois versículos somente. Hebreus 10, versículos 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39, espero que você tenha aberto. Se você não abriu, somente me acompanhe, e eu vou ler para você, tá bom? Deixa anotado pelo menos Hebreus 10, 38 e 39, diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém?
dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem. Assim diz a palavra, Hebreus 10, 38 e 39. Agora é importante dizer também, eu gostaria de... Eu gostaria de trazer o conceito que muitos têm de retroceder. O que seria retroceder? Eu quero usar um exemplo prático para você entender um pouco do que é retroceder. Em Ribeirão Preto, a cidade que eu moro ainda, Ribeirão Preto, aliás, muitas cidades, né, no mundo todo, mas vou falar de Ribeirão Preto. Passou por esse período de pandemia, esse período de fases, né, do que pode fazer, do que não pode fazer, e essas cores de fases, né, fase vermelha, fase laranja, fase amarela, fase verde. E por muito tempo, a cidade de Ribeirão Preto esteve na fase vermelha, que era um bloqueio quase que total. Passado um período, Ribeirão Preto Ribeirão Preto avançou, na verdade, nessa loucura toda, avançou para a fase amarela, menos restritiva. As pessoas poderiam sair de casa com todo cuidado ainda, poderiam frequentar algumas lojas, alguns comércios foram abertos, né, algumas lojas, alguns restaurantes. Então a vida começou a dar os primeiros passos para voltar à normalidade. Aí, de determinado dia, foi feita uma análise da semana anterior e o governo disse que Ribeirão Preto retrocederia para a fase vermelha. E isso foi um caos na cidade de Ribeirão Preto, porque eles falaram: gente, a gente não pode retroceder, não pode voltar, porque isso ia trazer tanto para o comércio, para algumas pessoas, para lojistas, para o empresariado em geral, ia trazer além do desconforto, ia trazer muitas perdas, várias e várias perdas econômicas, financeiras. Isso ia ser muito ruim se nós tivéssemos que retroceder e voltar para a fase vermelha, porque nós precisaríamos avançar. Então esse é um conceito de retroceder. Espero que vocês tenham entendido. Porque quando nós retrocedemos, agora falando de nós, quando nós retrocedemos, né, nós pessoas, nós podemos perder muita coisa, lembrando disso que aconteceu, todo esse processo. Essas pessoas que estavam preocupadas em retroceder, os lojistas, os empresários, estavam preocupados porque tanto eles quanto nós, pessoas comuns, poderiam perder muito com esse retrocesso. Mas perder, por exemplo, nós vimos muitas pessoas perderem casa, perderem o carro, às vezes, pessoas perderem trabalho, perderem dinheiro, às vezes perderem o conforto, porque retrocederam. Mas isso que eu quero agora mudar um outro conceito com você, espero que você me acompanhe. Isso que eu disse até agora, esse retroceder, não nos pode afetar se nós vivermos pela fé. E esse é o segundo passo. E isso que eu gostaria que você entendesse. Porque quando os versículos, principalmente o versículo 38 diz, eu quero ler com você novamente, diz, Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, quando a palavra diz viver pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele, significa que é viver pela fé, e não retroceder na fé. Não retroceder no campo espiritual. E é isso que a palavra diz, que Jesus e Deus não se agradariam se nós retrocedêssemos. Nós retrocedêssemos na nossa vida espiritual, nós voltássemos, nós retrocedêssemos na nossa fé. Porque se você parar para pensar, é possível que em alguns momentos da nossa vida, você e eu, nós precisemos recuar. Nós precisemos, talvez, recuar. Mas voltar, guarde isso com você, voltar somente se for através e pela palavra do Senhor. Amém? Porque dar um passo atrás, obedecendo a voz de Deus, vai te lançar rumo ao milagre. Amém? Somente se for pela palavra de Deus. Assim nós podemos recuar, assim nós podemos voltar. Eu quero trazer um exemplo para você me acompanhar
Eu quero que você também abra a sua Bíblia, vamos ser só mais essa vez que você vai abrir e me acompanhar no que eu estou falando para você, e dar um exemplo. Eu vou falar a respeito, muito superficialmente, da vida de uma pessoa. Essa vida começa a passar através de Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 6. Eu quero decorrer a palavra dessa noite começando nesse capítulo, através desses versículos. Amém? Lucas 5, versículos 1 ao 6. Vamos ler. Amém? Lucas 5, 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Sexto e último. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Amém? Glórias a Deus. Eu tenho certeza que vocês se lembram dessa passagem, e é tremenda essa passagem. Amém? Eu quero começar a falar da vida de Pedro através desses versículos. A grosso modo, se você parar e voltar e pensar, avaliar, refletir sobre esses versículos, depois de uma noite inteira de pesca, Jesus está no barco de Pedro, Simão Pedro, e ele, depois de não ter conseguido, não ter tido sucesso com a pescaria, o que Jesus fala para ele? Pedro, volta. Volta, Pedro. Volta e você vai fazer de novo. Então, mas você precisa voltar. E o interessante é que Pedro, reconhecendo Jesus, né? Na verdade ele não reconhecia Jesus, mas ele reconhecia, como a palavra diz, reconhecia o mestre. Pedro reconheceu o mestre e ele disse para Jesus: eu só vou porque és tu. Porque és tu, eu irei. Somente porque és tu. Fisicamente, o que Pedro está dizendo é assim: fisicamente, na força do braço, eu já tentei. Mas pela fé, pela tua palavra, eu lançarei as redes. Pela tua palavra, eu lançarei as redes. Amém? E glórias a Deus, porque nós sabemos o resultado dessa pescaria, que foi uma pescaria abundante, uma pescaria tremenda. Aliás, uma pescaria com muitos e muitos peixes, que provavelmente jamais eles tinham feito uma pescaria tão grande quanto essa. Resultado de Pedro ter dito: pela tua palavra eu vou lançar as redes e eu vou cumprir. Amém? Glórias a Deus. Eu estou voltando, vou fazer novamente, mas pela tua palavra. E eu quero falar somente sobre Pedro essa noite, passar rapidamente pela vida de Pedro. Não precisa abrir para a gente não gastar tanto tempo, mas anota para que depois você possa checar, para que você possa verificar esse versículo que eu vou falar para você agora, em Mateus 14, do 22 ao 29. Não vou nem ler. Mateus 14, 22 ao 29. Mesmo que você abra, eu não vou percorrer esses versículos para que eu possa ser mais ágil aqui. Mateus 14, 22 ao 29, essa parte, né, na verdade, esse tempo que aconteceu, esse período que aconteceu, é o momento em que Jesus ele estava no meio da multidão, no meio de uma multidão. Ele atravessa, né, as águas. Ele pede para os discípulos dele pegarem o barco e seguirem adiante, que ele ia estar aguardando, ele estaria junto com o povo dele. O povo estava sedento da presença de Jesus. Jesus fica com aquele povo, pede para os discípulos seguirem com o barco deles, e Jesus fica orando, até que anoitece. Quando anoitece, Jesus
já vê que praticamente está sozinho, ele decide seguir o caminho dele e ir atrás dos discípulos. Quando ele percebe que os discípulos que eles estavam de barco já estavam longe, estavam bem afastados, e Jesus não precisava pedir um outro barco, ele decidiu, fez o seguinte: eu vou caminhando até chegar próximo dos meus discípulos, eu vou andando sobre as águas. Jesus decide e vai andando sobre as águas, caminhando até chegar perto do barco dos seus discípulos. E quando ele vai se aproximando do barco, quando eles veem o barco, eles se assustam e pensam: quem é esse? Quem é esse? Jesus fala: calma, filhinhos, calma, sou eu, sou Jesus, eu que estou aproximando do barco, não temam, porque sou eu que estou aproximando do barco de vocês. E o que acontece quando Jesus se aproxima do barco? Quem está, uma das pessoas que está no barco ali, Pedro. Pedro no barco, ele olha, vê, provavelmente não consegue ter a certeza e a convicção que é Jesus, e ele pergunta. Pedro diz: se és tu, ele pergunta para Jesus, se és tu, Jesus, me manda aí, mande que eu vá. E a resposta de Jesus não poderia ser mais simples. A palavra de Jesus diz: então vem. Vem. Só isso. A palavra de Jesus é: então vem. Então Pedro, sobre a palavra, debaixo da palavra de Jesus lançada para Pedro, ele sai do barco, anda sobre as águas em direção a Jesus Cristo. Sobre a palavra de Jesus. É tremendo porque, mais uma vez, Pedro já tinha aprendido, através da pescaria que ele fez, que tinha sido infrutífera, não tinha tido resultado, mas quando Jesus deu uma palavra para Pedro, ele aprendeu, ele falou: através da palavra de Jesus eu consegui uma boa pescaria. Tanto que quando ele viu Jesus longe andando sobre as águas, ele falou: se és tu, manda que eu vá. Porque ele sabia que se Jesus mandasse, ele iria. Porque através da palavra, é pela palavra que Pedro conseguiu. Amém? Pedro já tinha entendido isso. E, aliás, não só tinha entendido, mas como ele colocou em prática tudo aquilo que ele tinha aprendido. Agora, qual o problema, na verdade, que eu quero trazer para você refletir comigo? O problema, aliás, um problema começa na vida de Pedro, que ele já tinha entendido tudo isso através da palavra de Jesus para ele. O problema na vida de Pedro começa quando, na última ceia, todos reunidos, Jesus olha para Pedro e Jesus diz que Pedro irá negar que conhece Jesus. Pedro irá negar Jesus por 3 vezes. Você também conhece, você já ouviu falar a respeito disso? E Pedro, aliás, ele diz que não, fala: capaz, imagina, Senhor, não, jamais que eu vou te negar. Jesus só fala isso para ele: você vai me negar 3 vezes. Jesus tinha convicção que ele negaria. E naquele momento que também você conhece isso, mas no momento em que Jesus é capturado, no momento em que Jesus está pelas ruas, Jesus está sendo açoitado, está sendo humilhado. Pedro presencia isso, inclusive, mesmo que de longe. E Pedro nega conhecer Jesus. Pedro nega uma vez, Pedro nega a segunda vez, e depois da terceira vez, quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. O galo cantou, Jesus olhou para Pedro, e Pedro se recorda daquela palavra que Jesus tinha falado lá na ceia. E nesse momento, a palavra não fala sobre o coração de Pedro, mas eu imagino que o coração de Pedro ficou aterrorizado. Tanto é que isso a palavra fala, que quando ele se lembra das palavras, e quando isso acontece, o choro é um choro de amargura, é um choro amargo, e um choro que demonstra totalmente o arrependimento
de Pedro. O sofrimento que Pedro tem passado naquele momento. Mas, aliás, uma vez mais, a palavra de Jesus foi cumprida, através da palavra de Jesus. Enfim, para a gente não se prolongar, passou de todo o processo, Jesus é crucificado, seus discípulos acabam se dispersando, e Pedro já arrependido, imagina que Pedro estava sem chão, imagina como você estaria, sem chão, não sabia o que fazer, não sabia com quem falar. E eu quero que você anote só mais esse versículo para a gente realmente encerrar. João 21, do 1 ao 12. João 21, 1 ao 12, fala o que aconteceu depois de Jesus crucificado. Ele mostra que um dia, Pedro já sem saber o que fazer, sem ter uma direção, sem ter um norte, ele volta, ele retrocede. E um dia, ele estando ao lado de alguns discípulos de Jesus, Pedro resolve voltar a pescar. Pois é a única coisa que ele sabia fazer, é a única coisa que ele imaginava que ele sabia fazer. Ele volta. Ele pega o barco, coloca as pessoas nesse barco e vai para pescar. Volta a ser aquele pescador que Jesus tinha conhecido. Volta a ser aquele pescador de antes de conhecer Jesus. Ele mais uma vez, a noite toda, a noite inteirinha, joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, a noite toda. Até que de manhãzinha, Jesus está na praia, e eles vêm retornando, eles veem Jesus, mas não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta: filhos, vocês têm o que comer? E a resposta deles é: não, nós não temos nada para comer. E Jesus mais uma vez diz: voltem, lancem a rede do lado direito e vocês encontrarão. A palavra de Jesus, a palavra de Deus mais uma vez é lançada. E eles voltam e lançam a rede. Lançaram a rede e não conseguiram, mais uma vez, não conseguiram tirar a rede de quão grande, de quão boa foi a pescaria deles nessa manhã. Foi quando um deles, um dos discípulos, discípulo a que Jesus amava, disse para Pedro, Pedro, é Jesus, esse é Jesus, é o Senhor. E Pedro, mais do que rapidamente, queria chegar na presença de Jesus, pulou na água, saiu de encontro a Jesus. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça de Pedro, como da primeira vez, o espaço entre o barco e Jesus. Ele deve ter pensado, mais uma vez, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, do Filho de Deus, se fez ser cumprida. Eu tentei a noite inteira, me esforcei a noite inteira e nada. Mas Jesus veio aqui e fala: faz dessa maneira, lança a rede. E o peixe veio. Quão tremendo foi isso? Quão tremendo. Jesus fez Pedro se lembrar da primeira pescaria dele. Absolutamente como foi. Igualzinho foi a primeira. E quando eles voltam, Pedro já está com ele, quando eles voltam com esse barco, todos os discípulos, Jesus está lá esperando eles. E Jesus tem pão e peixe na brasa. Eu também fico imaginando o que eles devem ter pensado. Falei, mas se Jesus pediu para que nós lançássemos a rede para trazer o peixe, como que ele já tem o peixe? Como que ele já tem o pão?
Isso é para que você saiba que muitas vezes quando Jesus pedir para você, quando Jesus pedir para que eu faça alguma coisa, na maioria das vezes, é para que você seja beneficiado. É para que você tenha frutos desse pedido de Jesus. É para que você colha do melhor de Deus. Porque Jesus não precisa. Quem precisa é você, quem precisa sou eu. Então, quando a palavra de Jesus for lançada, coloque em mente que é para beneficiar você, me beneficiar, beneficiar a sua família, sua esposa, seus filhos. Porque Jesus não depende, Ele pode fazer todas as coisas. Amém? E Ele recebe eles e diz para eles, peguem. Jesus serve os seus discípulos novamente com pão e peixe. E o tremendo é que Jesus serve todos os seus discípulos, inclusive a Pedro. Pedro é esse homem que conheceu a Jesus, conheceu a palavra de Jesus, vivenciou a palavra de Jesus, vivenciou o milagre de Jesus, mas ainda assim, num momento de vacilo, em algum momento de medo, ele negou a Jesus. E Jesus serve a Pedro da mesma maneira que serve a todos os outros discípulos. Aliás, quando Jesus chega na praia, Ele não faz nada além de professar a palavra dele na vida de Pedro. Pedro, lance a rede do lado direito. Ele não acusou Pedro por Pedro ter feito isso. Ele não discriminou Pedro por Pedro ter feito isso. Ele não se irritou com Pedro por Pedro ter feito isso. Não xingou, não blasfemou. Simplesmente lembrou Pedro de que Pedro, através da minha palavra, você tem colhido do melhor dessa vida, Pedro. O amor de Jesus para com a vida de Pedro e para com a nossa vida demonstra como que nós precisamos tratar outras pessoas, mesmo que as pessoas neguem, mesmo que as pessoas façam algo que nós não queremos que elas façam, mesmo que as pessoas não façam algo que realmente a gente pense que é bom, mesmo que as pessoas nos desagradem, nós devemos tratar essas pessoas como Jesus tratou a Pedro, depois de tudo que Pedro fez. Jesus oferece pão, oferece peixe, junta todos novamente e mostra para cada um de nós, para mim e para você, como que eu devo lidar, como que eu preciso lidar com essas pessoas que me feriram, como que eu preciso lidar com essas pessoas que me negaram, como que você e eu precisamos lidar com essas pessoas que não pensam da mesma maneira que eu, com a misericórdia de Jesus, com o amor de Jesus, com o prazer em somente resgatar essas vidas. Porque o que Jesus faz na sequência é chamar Pedro ao lado dele e pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Você também conhece essa passagem? E Pedro insiste em dizer que ama. E Jesus fala, então se você me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Essa noite eu quero que você guarde no seu coração que, independente do que acontecer com outra pessoa e até com você mesmo, a palavra de Deus é que determina o que você vai fazer, o seu resultado. E mesmo que você, em algum momento da sua vida, você erre, você vai errar, eu irei errar, porque nós não somos perfeitos. Quando as dificuldades vierem, elas virão. A palavra diz que no mundo tereis aflições, nós teremos. Nós devemos nos pautar na palavra de Deus, é a palavra que vai nos sustentar. É a palavra que vai me sustentar, que vai te sustentar. E é através da palavra que nós reforçaremos a nossa vida e que nós precisamos falar dessa palavra para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que nós possamos aprender
com Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Tudo que Ele fez, tudo que Ele nos mostrou através da vida de Pedro, que nós possamos repetir com amor, com a graça, e que Jesus possa nos ensinar cada vez mais, mas que nós demos liberdade para que Jesus possa sondar os nossos corações e não nos endurecermos. Amém? Essa palavra que eu gostaria de trazer para você hoje, que Deus trouxe ao meu coração, para que nós não sejamos duros quando nós vimos alguém que se afastou da presença de Deus, que recuou espiritualmente e que perdeu um tempo. Eu sei que perdeu um tempo, essa pessoa perdeu um tempo, talvez você tenha perdido um tempo, mas enquanto há vida, há tempo para recuperar esse tempo. E Jesus mostra que esse tempo pode ser recuperado se você voltar a seguir a palavra de Jesus, voltar a seguir a palavra de Deus, ou começar a seguir, a escutar, começar a ter atitude através da palavra que Jesus tem lançado na sua vida, através da palavra que Jesus tem pedido para você fazer. Amém? Glórias a Deus pela sua vida. Espero que você tenha realmente entendido o que eu tenho trazido para você essa noite. Eu quero orar para encerrar esse tempo e para abençoar a sua semana. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero agradecer por esse momento e quero pedir, meu Pai, que o Senhor coloque essa palavra dentro do coração dessa pessoa que está me ouvindo, está me vendo agora, Papai. Que ela possa entender o verdadeiro propósito da Tua palavra e que não há motivo nenhum para que nós façamos algo que não venha de Ti, meu Pai. Porque tudo que nós fizermos e que não vem de Ti, meu Pai, não vai gerar resultado ou vai gerar um resultado ruim. Mas aquilo que o Senhor pedir, aquilo que o Senhor mandar, aquilo que o Senhor direcionar, meu Pai, quando a Tua palavra for liberada na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, da pessoa que está me assistindo a partir de agora, eu tenho certeza que a vida dessa pessoa mudará, meu Pai. Mas eu peço que a vida dessa pessoa mude, meu Pai, porque eu tenho certeza que a Tua palavra tem poder, a Tua palavra pode curar, a Tua palavra pode transformar, a Tua palavra pode restaurar, mesmo que às vezes ela pareça que nós estejamos retrocedendo. Mas se vier da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, eu tenho certeza e convicção que será para o bem dessa pessoa, será para o meu bem, será para o bem de todas as pessoas, meu Pai. Que nós tenhamos isso claro no nosso coração, que nós possamos usufruir da Tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Você encerra com um amém essa noite? Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, tenha uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana cheia da palavra de Jesus Cristo. Receba a palavra de Jesus, pegue a palavra de Jesus, mas use a palavra de Jesus conforme Ele tem liberado para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, tenham todos uma semana de bênçãos, de vitórias.